E sobrou para o consumidor. A conta de luz deve subir este ano 9%. E o motivo, Ana Luísa, não é falta de chuva, não. Chico, o governo federal tem uma dívida bilionária com as empresas de transmissão de energia. Isso vem desde o governo Dilma, quando a conta de luz sofreu um corte de 20%. A gente começa então o Bom Dia Brasil indo a Brasília falar com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia para você. E a gente, olha, tá pagando essa conta até hoje. Tá pagando sim. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. E estamos pagando essa conta porque, para reduzir o valor lá atrás da conta de luz, o governo Dilma criou uma dívida gigantesca com as empresas transmissoras de energia elétrica. Conta que sobrou para todos nós. Esse aumento de 9% é uma estimativa. Pode variar porque a transmissão de energia é um dos itens que compõem a tarifa e outros fatores também têm impacto na conta de luz. Com a seca no Nordeste, o nível do maior reservatório de hidrelétrica da região está baixo. Sobradinho tem menos de 11% de água armazenada. Mas como o sistema elétrico brasileiro é interligado, a energia produzida em outras regiões vai para lá. No Sudeste e Centro-Oeste, o nível dos reservatórios está em 36% em média, um pouco abaixo do que foi registrado na mesma época do ano passado, mas não é considerado preocupante, até porque o consumo de energia está em baixa no país por causa da recessão e da queda na produção das indústrias. Aliás, para o consumidor, 2017 tinha tudo para ser um ano de boas notícias nessa área. Ou seja, sem grandes aumentos na conta de luz, como os que aconteceram em 2015, lembra? Naquele ano, a energia subiu 50% em média. Isso ajudou a jogar a inflação lá para cima. Ano passado já foi um pouco melhor. Os reajustes de energia foram bem mais baixos em vários estados. A tendência era de manutenção desse quadro este ano. Os reajustes poderiam ser bem pequenos ou até nem existir em muitos estados. Mas não deve ser assim, porque o governo tem uma indenização bilionária para pagar para as empresas transmissoras de energia. 65 bilhões de reais, que deverão ser pagos em 8 anos. Essa conta sobrou para o consumidor. O impacto previsto na tarifa deve ficar em torno de 9%. A Agência Nacional de Energia Elétrica diz que o valor devido ainda é uma estimativa. Pode mudar, assim como o impacto nas tarifas, que não é igual para todas as concessionárias. O reajuste na conta de luz leva em consideração outros fatores e, em alguns casos, pode ficar bem abaixo dos 9%. O presidente da Associação das Distribuidoras de Energia explica que essa dívida, que começa a ser paga este ano, vem lá de 2012, quando a ex-presidente Dilma Rousseff decidiu baixar em 20% a conta de luz. Nos ajustes que foram feitos para garantir a redução, as empresas transmissoras aceitaram condições impostas pelo governo e ficaram com esse crédito para receber como indenizações por investimentos que já tinham feito. Essa dívida seria paga ao longo do tempo nas tarifas das transmissoras. Reduziu naquela época, ficou uma dívida pendente e aí só tem dois bolsos, ou o consumidor ou o contribuinte. A Érica ficou decepcionada com a notícia. Ela fez vários ajustes em casa para reduzir o consumo de energia e tentar gastar menos com a conta de luz. Nossa parte a gente está fazendo, né? Então a gente tenta fazer o máximo possível para diminuir esse gasto, para a gente pagar menos, né? Mas aí vem esses reajustes que acaba desanimando. E só para reforçar, os dois bolsos do consumidor e do contribuinte, na verdade, são um bolso só, né? A conta de luz não vai ser reajustada de uma só vez em todo o país. É que cada concessionária tem uma data ao longo do ano para começar a aplicar a nova tarifa calculada pela ANEEL. Ana, Chico. Pois é, aí o bolso é o seu, é o dela, é o meu e de quem está nos assistindo. E as contas só aumentam, né, Chico? As contas de luz vão ficar mais caras em todo o Brasil. Todo mundo vai ser obrigado a pagar uma indenização bilionária que o governo deve às transmissoras de energia. Os cálculos são da Agência Nacional de Energia Elétrica. A conta é cumprida e a história também. Começa lá em 2012, quase 5 anos atrás. Na época, o governo exigiu das distribuidoras mudanças nos contratos. Elas tiveram que aceitar renovar antecipadamente as concessões, mas seriam indenizadas para cobrir os gastos que tiveram com obras de modernização das redes que fizeram até o ano de 2000. Uma
Uma medida provisória assinada pela então presidente Dilma Rousseff alterou o marco regulatório do setor elétrico, retirou encargos da tarifa de energia. Isso permitiu, em 2013, a redução de cerca de 20% na conta de energia elétrica para os domicílios e para a indústria. Mas em 2015, o governo percebeu que não tinha dinheiro para manter os subsídios à tarifa. Aí veio o tarifaço, com um aumento de mais de 50% na conta de luz. A indenização para as distribuidoras, na verdade, deveria ter começado a ser paga em 2013, mas houve demora até que o governo chegasse a um acordo com as empresas sobre o quanto elas tinham direito a receber. Como o governo não tem dinheiro em caixa, mais uma vez vai repassar a despesa para o consumidor. De acordo com a decisão da ANEEL de hoje, nós teremos 8 anos para pagar essa indenização. A primeira parcela deve ser de 10 bilhões e 800 milhões de reais. Na prática mesmo, isso quer dizer que num primeiro momento, somente este ano, as contas de luz vão chegar às casas e às empresas com um aumento médio de 7,17%. Como o cálculo do reajuste depende de outros componentes, o efeito nas tarifas pode variar para mais ou para menos. E vai ser assim até 2024. Todos teremos reajustes nas tarifas de energia só por causa dessas indenizações. O diretor-geral da ANEEL, Romeu Rufino, diz que por contrato e por lei, as empresas têm direito à indenização. O conceito de que ela eventualmente se apropriou de um ganho na época e justificaria não indenizar, não neutraliza o direito que ela tem à indenização ou seguir explorando a concessão. O presidente da Abrace, a Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia, não concorda com o pagamento das indenizações e muito menos que sobre para o consumidor. O consumidor não deve nada disso, não deve pagar uma conta que talvez tenha sido provocada por um erro do governo em 2012. Essa conta ela jamais deve ser do consumidor, industrial, residencial, para todos eles. Ao contrário do que as pessoas imaginam, o 30% de ICMS não é cobrado sobre o valor da gasolina que sai da refinaria. Ela sai da refinaria custando R$ 2,0299 ou 2,03 para arredondar. Okay. Bom, aí vem a vigarice. Os postos, o consumidor paga o ICMS não é sobre o preço do combustível. Não é sobre os dois. É sobre o preço que o governo acha que será vendido. E o preço de referência do governo do estado do Rio Grande do Sul é R$ 4,68. Portanto, você paga 30% sobre os 4,68, que dá R$ 1,40. Na prática, é 70% de imposto direto sobre o combustível que sai da refinaria. Em cima disso, tem mais PIS, CONFINS, mais a CIT e mais a margem da companhia que faz o transporte e a entrega. Ou seja, nós pagamos tudo isso. Tudo isso. Ou seja, a vigarice está no governo do estado do Rio Grande do Sul. E vou explicar mais, vou avançar. Agora, o governo editou uma decisão que ele quer cobrar, além de reajustar a cada 15 dias o que eles chamam de preço de pauta, que já é uma vigarice, já é uma vigarice. Além de querer reajustar o tal de preço de pauta a cada 15 dias, o governo quer que o ICMS seja cobrada a diferença sobre o preço que o posto vende do preço de referência, mais 30%. Vou dar um exemplo. R$ 4,68. Se eu vender a gasolina a R$ 4,88, eu pago mais 30% sobre os 20 centavos de diferença. Ou seja, quem ganha é só o governo. Olha a vigarice. Olha a vigarice. Praticamente 75% do preço do combustível que sai da refinaria é obra do governo do estado do Rio Grande do Sul. Se isso não é vigarice, eu não sei o que é vigarice, porque nem o cigarro paga esse imposto. Que absurdo. Isso é um estelionato com a população do estado do Rio Grande do Sul. E não vai se fazer
Nada. Não tem um deputado que venha. Quem assiste esse programa aqui, senhoras e senhores, está mais bem informado que os nossos gloriosos deputados. Porque eu nunca vi um dos nossos gloriosos deputados indo à bancada dizer: isso aqui é o preço da gasolina. Esse aqui é o verdadeiro preço da gasolina. É composto assim. É tanta informação nova que recebemos todos os dias, tanta notícia maluca sobre a política brasileira, que às vezes nós acabamos esquecendo de fatos históricos extremamente importantes que nos fizeram chegar na situação que nós estamos hoje. Bom, por esse motivo eu resolvi criar esse quadro aqui no nosso canal, sobre a incrível memória da internet, mostrando fatores que fizeram com que o Brasil chegasse na situação econômica e política que nós estamos vivendo hoje. E hoje eu encontrei um vídeo aqui incrível do Lula admitindo que entregou a Petrobras boliviana para seu parceiro de Foro de São Paulo, Evo Morales. Bom, antes de continuar explicando aqui, é muito importante também que vocês entendam o que é o Foro de São Paulo e os seus objetivos de dominação na América do Sul, na América Latina em geral e também no Caribe. Para isso, eu fiz um documentário passo a passo contando toda essa história e eu deixei esse link aqui na descrição também e nos comentários desse vídeo. Então assista e compartilhe com seus amigos, é muito importante que a gente entenda todo o contexto do que é a esquerda no Brasil. Bom, nós vamos assistir agora esse vídeo e depois eu vou explicar e mostrar para vocês uma série de dados que mostram como essa decisão de Lula para beneficiar o seu amigão Evo Morales acabou prejudicando absurdamente o Brasil em vários sentidos, impactando inclusive aí na sua casa, no preço do gás que você consome. É muito importante entender isso para a gente saber que muitas vezes o reflexo do que nós estamos vivendo agora não é resultado de um governo que está há 2 anos e pouco no poder. Ele vem de um governo que ficou quase 14 anos no poder, saqueando os cofres públicos e destruindo empresas estatais, como foi o caso da Petrobras. Então primeiro vamos assistir o vídeo, depois eu começo com as explicações. O Morales foi lá e a pergunta do Evo era a seguinte: ô Lula, eu quero saber, sabe, se eu ganhar, como é que eu trato os meus inimigos? Eu disse para o Evo: você tem que tratar os teus inimigos exatamente como você gostaria que eles te tratassem. É só para você perceber, sabe, que você tem que dar o tratamento que você gostaria de receber, nada mais do que isso. Depois eu conheci o presidente Rodrigues, que era da Suprema Corte da Bolívia e caiu, e depois passei a ter uma relação com o Evo Morales. Eu quero confessar para vocês, e falo isso com orgulho, possivelmente se não fosse um governo como o nosso aqui no Brasil, o Evo Morales teria tido muito mais dificuldade na Bolívia, porque aqui no Brasil havia uma elite atrasada que queria que o Brasil fosse duro com a Bolívia. E eu lembro da primeira conversa que você teve no meu gabinete com o Evo Morales, com o Marco Aurélio Garcia, quando você perguntou: o presidente Lula, como você se comportaria se nós nacionalizássemos a Petrobras? Isso antes deles serem governo. E eu disse: olha, o gás é de vocês, o petróleo é de vocês, portanto, sabe, vocês fazem o que vocês quiserem. Sabe? E foi assim que nós nos comportamos, sabe? Respeitando o direito soberano que a Bolívia tinha sobre o seu solo, o seu subsolo, portanto, sobre o seu gás. Foi assim? Bom, agora que a gente já ouviu da boca do próprio Lula que ele entregou a Petrobras para Evo Morales, vamos entender aqui exatamente o que aconteceu. Em 1º de maio de 2006, no final do primeiro mandato de Lula, o presidente da Bolívia, Evo Morales, nacionalizou toda a exportação de petróleo e gás no país e reativou a empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a YPFB, que ficou responsável pela produção de hidrocarbonetos. Isso foi feito por meio de um decreto batizado como Heróis del Chaco.
Com isso, as empresas estrangeiras que faziam esse serviço, como a Petrobras, tiveram as suas instalações ocupadas por militares. O mais importante disso daqui é que a justificativa do PT é que a Bolívia pagou por essas refinarias, por essas instalações da Petrobras. Mas a verdade não é bem essa. Na verdade, a Bolívia pagou quanto quis. Eles fizeram o preço, eles pagaram parcelado e ainda causaram um prejuízo gigantesco. Depois disso também, eles acabaram sobretaxando as exportações de gás e petróleo para o Brasil, que passaram de 52% para 80%. Ou seja, o Brasil começou a pagar gás mais caro, um gás que antes era extraído pela Petrobras lá dentro do território boliviano, mas de uma forma legal, e que agora passou a ser explorado pelas refinarias que o Brasil simplesmente entregou por qualquer coisa para Evo Morales. E quem paga a conta disso? O povo brasileiro, como sempre. Mas 2 anos disso ainda, Lula já tinha perdoado uma dívida de 52 bilhões de dólares da Bolívia com o Brasil. Então ali já começavam os primeiros passos dessa bela amizade, dessa linda amizade que acabaria chegando a conta para os nossos bolsos. Agora, só para vocês terem uma ideia do tamanho do estrago, eu vou ler aqui a importância que a Petrobras boliviana tinha para a estatal Petrobras como um todo aqui no Brasil e também para o nosso país. Então, a Petrobras na época era a maior empresa estrangeira dentro da Bolívia. A filial boliviana da Petrobras respondia por 24% da arrecadação de impostos, 18% do produto interno bruto total e 20% dos investimentos estrangeiros diretos da Bolívia. Agora, o mais importante, a Petrobras operava 75% das exportações de gás enviadas da Bolívia para o Brasil, 46% das reservas do país e 95% da capacidade de refino e 23% da distribuição de derivados. Então não eram só 2 refinariazinhas, entendeu? Era algo muito importante e estratégico para o Brasil. O Brasil investiu nisso na Bolívia e o Brasil também dependia desse gás e desses combustíveis que vinham de lá. Agora, falando de combustíveis, a empresa produzia 100% da gasolina e 60% do diesel consumido na nação andina. Seus investimentos somaram entre 94 a 2005 1,5 bilhão de dólares. Multiplica por 5 isso, mais ou menos, que é o que está o dólar hoje. É mais de 7,5 bilhões de reais. Você tem ideia de quantos investimentos poderiam ser feitos no Brasil com esse dinheiro? Quantos empregos poderiam ser gerados? Quantos hospitais poderiam ser construídos? Quantas escolas? Quantas casas populares? Isso tudo foi entregue para a Bolívia por Lula. Mas a situação não para por aí. Olha só, eu vou procurar aqui uma notícia de 2015. Petrobras perdeu 872 milhões com o acordo imposto por Lula com a Bolívia. É importante lembrar que esse valor aqui era na cotação do dólar da época. Esses 872 milhões, na verdade, eram referentes a 434 milhões de dólares, que hoje, se nós multiplicarmos aí por 5 na cotação aproximada do dólar de hoje, passa de 2 bilhões de reais. E esse valor foi pago pelo suposto excedente energético do gás natural vendido ao Brasil. O gás rico, como é chamado, nunca foi pedido nem aproveitado pela empresa brasileira, mas passou a ser cobrado a partir do governo do presidente Evo Morales, que assumiu o poder no país vizinho em 2006. Ou seja, nós pagamos 434 milhões de dólares por um gás que nós nunca utilizamos. Cara, Lula é muito bom, ele deveria ser eleito presidente da Bolívia e não do Brasil. Mas nós temos mais notícias, olha só. Petrobras paga 600 milhões de dólares por uma ficção. Aditivo de contrato revela que negócio com a boliviana YPFB
previu uma extração teórica da parte rica do gás. Então é a mesma notícia, na verdade, este aqui é o mesmo caso, mas aqui nós temos os documentos, né, do Ministério Público comprovando esse pagamento. Então é isso, pessoal. Aí o PT fica com bandeirinhas e faixinhas querendo acusar o genocida de aumentar o preço do gás, de aumentar o preço dos combustíveis, que nós sabemos que sai pelo preço mínimo das refinarias, das distribuidoras e que no final das contas é sobretaxado também por impostos por governadores, na sua maioria de oposição, que não só querem lucrar com a arrecadação, mas também depois ainda jogar a culpa no governo federal. No final das contas, a culpa sempre é do Bolsonaro. Essa é a melhor resposta que a esquerda tem para o Brasil. E é justamente por isso que nós temos que recuperar a memória desse tipo de informação. É uma notícia velha? Sim, é uma notícia velha. Mas é uma notícia extremamente importante porque mostra como nós chegamos à situação em que nós estamos. E justamente por isso, nós precisamos que vocês compartilhem esse tipo de vídeo com todas as pessoas possíveis. E também, lógico, se inscrevam em nosso canal, para que a gente consiga fortalecer o nosso canal e continuar produzindo vídeos como esse. Muito obrigado por ficar até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.